Salve, salve galera, André Brito aqui pra gente dar início a mais um episódio de Endcast, o podcast da felicidade. Seu lugar é sempre aqui e eu agradeço muito você ter clicado aí pra assistir mais um episódio do Endcast. Hoje nós estamos com uma pessoa aqui super especial, que eu conheci através de um amigo, que também é amigo de vocês aí, o Israel Cardoso, nosso querido Montanha, que falou, irmão, você precisa conhecer a história desse cara. E vocês vão conhecer junto comigo, então, a história do filho da dona Célia e do seu Zé Eduardo e o irmão da Samanta. Ele, galera, que se chama... Não sei como é que eu vou apresentar. Hoje nós temos a honra de receber aqui no Endcast o Wilker, mas muito mais conhecido como Sidão. Então seja bem-vindo ao Endcast, Sidão. Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês nesse momento. Prazer é todo nosso, cara. Muita honra e vamos pra cima. Isso aí, vamos pra cima. Tem muito conteúdo, muita coisa boa pra gente conversar, dar risada. Isso aí, cara. Estamos aqui pra falar de felicidade no final das contas, né? Amém. Ô Sidão, vamos começar pela apresentação. Conta um pouco pra nós, então, um pouco de quem é o Sidão, né? E quem tá aqui hoje no Endcast pra todo mundo e pra mim também conhecer um pouco mais sobre a sua história, pode ser? Pode ser. Sidão é aquele... Sempre foi extrovertido, né? Ali desde criança ali, por mais que tinha algumas limitações ali, ele não deixava de ser aquela criança interior, aquela pessoa, né? E tenho 33 anos, idade de Cristo. Eu falo que o melhor momento que eu tô passando da minha vida é dos 30 pra cá. Porque é onde você pensa que direção que você quer ir, que cabine que você quer ir, que mesa que você quer sentar, que ambiente que você quer estar. Maturidade. Hoje, maturidade. Hoje eu tenho essa total consciência. Antes era muito ter. Hoje eu prefiro ser. Porque ter é muito... Não é nosso. Ser é nosso. Né? A gente leva... Além de deixar um legado, a gente leva uma história ali. Ah, o Sidão é que é cara... Porque sempre tem, né? Que igual pratica esporte, sempre andei de bike, de corrida, né? E querendo ou não, o esporte me veio por conta disso. Da minha limitação. É um baixinho. Não consegue. Antes eu alimentava aquilo ali. E aí eu falei, não, vamos mudar. E aí, desde novinho, acho que 2, 3 anos, já comecei a andar de motoca e rua, e era só rua. E eu gosto disso, sabe, de movimento. A gente tem que se movimentar. E o esporte te traz a sua essência. Tipo, você fala assim, nossa, quem sou eu? Vai praticar um esporte pra você ver. Quase morre. Nossa, não sabe? Esse é você. Você já ouviu seu coração bater? Não. Vai fazer um esporte. Nossa, não tá morrendo. Você tá vivo, mais vivo que nunca, né? Testando os limites, né? Testando os limites. E desde de sempre, assim, você teve apoio pra praticar esportes? Sua mãe te incentivava? Ela me segurava. Porque lá em casa, eu não comentei. Eu tenho nanismo, minha irmã tem nanismo e minha mãe tem nanismo. Caramba, é nós três. É muito louco. E antes, quando eu tava ali na minha adolescência, quando a gente ia sair, isso eu fazia inconscientemente, sem perceber. A gente ia no shopping, eu ia no centro, vamos dar uma volta, vamos. Aí a gente encontrava num lugar, o que eu fazia? Eu saía de perto. Eu ia dar uma volta e tal. A hora que vocês forem embora, a gente encontra e nós vai embora. Aí eu encontrava e ia embora. E eu fiz isso aí por muitos anos. Aí eu falei, mas por que eu faço isso? Era inconsciente. Era inconsciente, eu não tinha essa percepção. Aí eu fui ver que era o quê? Uma falta de autoaceitação. Que eu não me aceitava. E aí é onde que eu tava depositando? Nas coisas. Em festa, em bebidas, no mundão. E você acha que o fato de não querer estar próximo delas é porque você não se reconhecia como parte disso? O que você sentia? Pode ser um pouco disso, ou eu não me aceitava do jeito que eu era. E às vezes eu até brinco, né? Tenho alguns outros amigos que têm nanismo também. Tipo, se você vê um anão, você fala, nossa, que legal. Aí você vê 2, você fala, vixe. Tá procriando. Tá dando cria, né? Aí você vê 3, você fala, pronto. Da onde saiu essa manada? Até teve um dia, uma vez que a gente foi pra uma cachoeira, a gente tava em 7. Em 7 anão.
Tinha uma galera de... 7 é um número que, né, não tem como. É piada pronta, né? Não, mano? é tipo 101 dálmatas, assim, ó. Você fala, nossa. E aí nós tava lá, tinha uns amigos de São Paulo, né? Até tinha um amigo meu que era daqui, que é o Juninho, da Marvic, hoje ele tá pra São Paulo. E aí, só que aí foi um processo. Eu me aceitar, tipo, cara, você veio desse jeito, e aí? Você é assim, vai mudar você tem que mudar a sua mentalidade. Uhum. E aí sofri muito bullying na escola. Na escola eu não terminei. Eu parei no primeiro, fiz supletivo, não continuei. E aí eu falei, não, eu acredito que pode ser um trauma da escola. E tá tudo bem, né? E aí depois, a partir do momento que eu me aceitei do jeito que eu era, eu falei, é agora. Vamos começar a escalar. Eu falei, nossa, eu gosto de esporte. E eu tava com 62 quilos, 2011, 2012, por aí. Bebendo muito, comendo muito, só noitada, eu falei, não. E a gente que tem uns membros curtos, querendo ou não, a chance de atrofiar é maior, o desgaste é maior, porque a estatura é menor, né? E aí onde que eu peguei e foquei na bike. Bike. E aí ainda eu tava saindo, eu tava em 2 ambientes. Um querendo mudar totalmente de estrutura, de físico, mental. Eu falo que é 3 pilares: mental, físico e espiritual. É os três, cada um anda junto. Caminha junto, né, velho? E aí, era tipo 11 horas, ainda eu tava no rolê e tal, eu falava, não, tem que acordar amanhã às 5 horas. Não, que você não vai não, você tá bitolado. Eu falei, não, eu sei qual que é meu propósito. Eu quero isso. E eu gosto, sabe, de bike. De sentir o coração pulsar assim, dar aquela adrenalina, né? Você curte bike de asfalto? Mountain bike. Mountain bike? Então ainda Trilha. tem a questão do rolê, né? Da paisagem, da Sim, tipo, natureza. você sair de casa, acordar cedo, pegar, tipo, a cidade, ir pro meio do mato, voltar. Tem a exaustão, tem todo um processo. Não adianta... André, né? É. Não adianta eu falar, André, vamos pra Rifé amanhã? Você vai... Sem preparo nenhum, não vou chegar nem chamar pedregulho. o SAMU, velho. Não. Tem todo um preparo, principalmente psicológico. Principalmente. E aí eu comecei a sair do ambiente que eu já queria sair e ir pro esporte. E aí participei de alguns eventos, e nessa eu perdi 14 quilos. E aí eu fiquei muito focado. E aí passei por nutrição, tava com 98 de massa, 8 de gordura. 8%? Caramba, Eu fiquei 12 anos bem focado. Eu falo que eu comia bicicleta. Os assuntos era só bicicleta, não sei o que. Pedal E aí eu falei, não, cheguei onde que eu quero, agora é manter, né? E aí até então, aí assim mesmo eu não voltei a beber, fiquei bem tranquilo. Às vezes saía assim e tal, mas eu via que aquilo ali não era o meu ambiente. Porque o que eu buscava já estava dentro de mim. Só que eu não me permitia acessar. E a gente tem que se permitir acessar. E que momento que você acha que você virou essa chave, assim, que você começou a querer olhar pra dentro de você mesmo e praticar esporte, ter uma vida mais saudável, acordar às 5 da manhã pro pedal? O que te fez parar pra pensar nisso, cara? A não só quando eu me aceitei, a também passar uma visão para as pessoas. Porque até então eu tinha um pouco ali de preconceito comigo. Você mesmo não se aceitava, até por então. mais que ainda eu tava na bike, ainda era um desafio. Porque uma coisa é ser, tipo, você vê um cara como se eu não fosse normal. Eu sei que eu sou normal. Um cara grande andando de bike e um cara baixinho, um cara não andando de bike. Chama atenção, é diferente do que o pessoal tá acostumado E aí a eu ver. falei, e agora? Falei, não, eu vou. Se eu gosto disso aqui, eu vou. Tipo, segue em frente, velho. Os ataques vai ter, mas sempre vai ter um ali, olha ele que da hora. Às vezes os caras tá ali na esquina bebendo e falando de fulano e tal, aquela coisa, e o cara só tá passando. Aí eu comecei a ter essa visão, previsão. E aí quando eu fui ver, eu já tava tendo a visão. A visão é o quê? Eu já tava vivenciando aquilo ali. Passando pela experiência mesmo. Passando pela experiência. Eu falei, não, já era. Isso aqui não me pega mais. Até hoje, vem as brincadeirinhas. Só que eu sei quando é na maldade e quando não é. Quando não é, ainda eu até brinco, né? Igual... Leva numa boa. eu levo na boa, não dou bola. Porque quando você vê que é na maldade, você fica na sua.
Tipo assim, ó, você tem que saber chegar e saber sair. Uhum. E às vezes ali na situação, eu fico quieto. Aí o cara fala, nossa, o que eu arrumei? Aí ele meio que muda a situação ali. Às vezes eu dou uma, tipo, vem cá, mano, tá tudo bem, sabe? E tá tudo bem. Porque aquilo ali é dele, E, não é meu. e também é uma situação que, infelizmente, né, é cultural, né? As pessoas acham que qualquer tipo de brincadeira é aceitável. E não é, né, cara? Tem coisa que é pejorativo, tem coisa que dói, né? Por muito tempo eu alimentei aquilo ali. Porque você pensa, você cria, você alimenta. Olha, tinha um momento ali que eu tava no esporte, eu falava assim, não vou em certo percurso não, porque olha como que é a nossa mente. Porque eu vou passar em certo lugar, vai ter uma galera e eles vão ficar me olhando. Eu falei, velho, pra que eu tô fazendo isso? Aí você fica naquele... Aí eu falei, não, vamos mudar essa... O fato das pessoas olharem já é uma coisa que te incomodava. Já era uma coisa que me incomodava, tipo, o olhar assim, eu falava, não, filho. Agora hoje eu tenho uma motinha elétrica, né? E aí até quando eu peguei ela, eu falei, vixe, agora que o povo vai ficar doido mesmo. Um baixinho de capacete, eu já tenho a cabeça grande, aí põe um trem. Você vai falar, pronto. Mas eu vai chamar nem mais pensei. atenção. Mas nem aí eu pensei. acho que tem um lance também de você, essa autoaceitação que você trabalhou em você, hoje pode ser que te ajude a enxergar que esse olhar pode ser com admiração, não como crítica, né? Pô, que da hora, velho. O Sidão tá ali, tá fazendo uma coisa que eu não consigo fazer, né? Um pedal, por exemplo. E tipo, às vezes é mais pras pessoas do que pra mim, porque pra mim eu já superei, sabe? Agora é pras pessoas. Porque às vezes tem aquela pessoa, nossa, eu não consigo andar 5 quilômetros. Mas você já tentou? Você tentou? Não, mas você nem tentou, velho. A hora que você começa, aí você fala, nossa, é isso. Dá pra fazer. Aí você começa a ver os músculos, você fala, nossa, olha só, esse músculo aqui eu não tinha, não. Mas não tinha mesmo, não, ué. Era McDonald's, era iFood, era isso aqui, e açúcar, e tá doido. Não tem como ter E aí a hora que você começa a praticar um esporte ali, aí você fala, agora eu tô me sentindo vivo, sabe? Agora eu sou, tipo, tô respirando o que realmente é a vida, né? O prazer da vida. Porque não é só acordar, trabalhar, comer e dormir. É muito mais que isso. Se a gente tá aqui nesse privilégio, nessa oportunidade, não é à toa. Você acha que hoje eu não passei um desafio pra estar aqui? Mas muito. Veio uns pensamentos, veio uma angústia, umas coisas. Eu falei, opa. Você chegou a pensar em não gravar, por exemplo? Não, tipo... Igual, tô contando um pouco da minha história. E aí eu falo que vem um inimigo. O que você tá arrumando? O que você vai fazer lá? Pra que você vai contar a sua história? Ninguém quer te ouvir, não. Porque vem. E às vezes nós mesmos meio que criando aquilo ali. Aquele pensamento nem existe. Eu falei, não. Aqui eu sei que Deus que eu tenho. Eu sei a força, a minha força. Então eu vou. Perfeito. E é igual quando eu vou na igreja. Tem no culto. Tem dia que eu falo, nossa, hoje eu não vou, não. É o dia que você tem que ir. É o dia que você mais tem que ir. Que tem alguma palavra lá que vai fazer a diferença na sua vida. E aí a hora que você vai, você fala, é isso. Isso que eu precisava. E é muito, sabe, é muito louco. A gente brinca aqui no Desinibidos, que é o quadro que o Israel grava aqui comigo. Ele até trouxe uma frase que é a pura verdade, mas do jeito que ele fala fica engraçado. Que viver é diferente de estar vivo só, né, cara? A gente, igual você falou, acordar respirando e trabalhar sem pensar e cumprir a carga horária ali mal-humorado porque tá cansado e chegar em casa, tomar banho, comer e dormir. Não, isso é muito... Vira rotina. Vira uma rotina que você fala, nossa, tô cansado da minha vida. Porque a pessoa em si, todo mundo tem um propósito. Você tem esse podcast aqui, não é à toa. Às vezes o André lá de trás não sabia que ia ter. Não mesmo. Mas já estava sendo preparado pra você estar aqui. E além de você contar a sua história, você ouve, tipo, nossa, aquilo ali me serviu. Peraí, eu vou contar um pouco também. E assim vai. Sabe? E é uma escola isso pra mim, cara. Eu escuto, a cada convidado que senta aqui na cadeira que você tá sentado, eu aprendo muito. Todo momento. E a gente tava lá, então, lá na infância, sua mãe te segurava. Me segurava. Tipo, você vai cair. Você não consegue. É alto. E assim, aí eu fiquei com isso um pouco. Aí até eu pensava, falei, não, eu consigo? Todo mundo consegue, porque eu não consigo. Tipo, igual ao mercado,
eu vou assim, eu olho uma prateleira assim, eu não penso 2 vezes. Eu faço questão, faço assim, eu falo, olha, peguei. Se eu não pegar, se eu vejo que realmente não dá, eu falo, ô, me ajuda aqui, Uhum. tal. Beleza. E tudo bem também você pedir ajuda. Tá tudo bem. E aí, só que aí eu tinha que mudar o quê? A minha visão. Aquela ali é a visão dela. Que ela teve aquilo ali, né? Com E a- o repertório que foi oferecido pra ela, né, cara? Exatamente. Foi o tipo meio que minha avó passou. E aí passa pra ela e o que vai fazer? Ah, eu aprendi isso aqui, eu vou pra... Aí A sua vai. avó também tinha nanismo, não? Não. Ela era uma estatura normal, só que, sabe aquelas vó, tipo, mais baixinhas, assim? Uhum. Mas é normal. Tá, e aí sua mãe, provavelmente a sua avó também super protegeu ela, pelo fato dela Muito, ter aí o nanismo. primeiro neto. Eu sou o único com nanismo, né? Que eu sou o mais velho, minha irmã tem 25. Uhum. Tipo assim, nossa, nasceu meu neto. Agora é aquela coisa, xodózinho, que não sei o que, nananana. E aí eu fui crescendo, assim, meio que querendo ou não, mimado. Aí eu falei, não, tem que sair disso aqui, senão você não evolui, velho, em tudo. Tipo, ó, eu consigo. Uhum. Eu consigo, eu vou. Ah, não deu certo? Mas tentei. Tenta de novo. Mas tentei. Igual bike, eu sempre fui de rua, sabe? De ficar com a molecada. E naquela época, põe aí, 2002, 2004, nós fazia trilha nos terrenos, de terreno mesmo, que tinha uns matagal, chegava em casa tudo sujo, e aquilo ali era o que? É ser criança, É. sabe? Igual eu falo que a geração de hoje, eles não sabem o que é ser criança. Pode ser aqui, ó. As crianças de apartamento, né? Não, você tá doido. Outro O dia. corpo, ele pede pra você, tipo, gastar energia. Fica dentro de um quarto um mês. Você fica Nossa, doido. fica. Gente, primeiro que a gente precisa de outras pessoas, né? O ser humano precisa de outro ser humano Precisa. para poder compartilhar a vida, né? Sim, tudo. E a gente ficar fechado num ambiente só priva a gente de Mas muito, de muita coisa. progredir, de usufruir do que a gente pode ser, né? Muito, De muito. vivenciar coisas maiores do que a gente está acostumado Sim. a fazer. Eu né? falo que oportunidade é todo momento. Se acordou, deu bom dia pra alguém, é uma oportunidade. É isso aí. Igual a galera de São Paulo não é tipo, ai, bom dia. Eles é mais Fechadão. fechadão, né? E nós mineiro não, né? É. É daquele jeitão. E aí eu sou de bom dia, e aí tudo bem? Ah, mas você conhece? Não. Mas o que tem, Mas né? e aí, Dá velho, um bom uma dia. pessoa, velho. É. Você não sabe o dia da manhã, às vezes ela pode ser seu melhor amigo e tal. E eu falo que um bom dia que você dá pra uma pessoa que você não conhece, você tá salvando a vida dela. Porque aquele momento ela, tipo, não teve uma noite boa, sei lá, brigou no relacionamento. E pode ser que ela vai fazer uma besteira. Uhum. E você falou um bom dia, a pessoa se sentiu importante. Tipo assim, nossa, mas eu nem conheço ela. Uhum. Aí vai o quê? Aí a pessoa mudar a frequência que ela tá. Sabe? Perfeito. A mentalidade. Perfeito. Não é. Eu falo que, nossa, mas é positivo. Não é sobre positividade, velho. Isso aí é de cada um. Às vezes tem gente que não tá nesse momento ainda. De ter essa serenidade, sabe? De conversar e tal. Mas eu não era assim. Por que você... Como que Eu você era era? fechado. Não conseguia nem Não falar com conseguia as me pessoas. expressar. Tipo, a gente tá aqui. Você está ali tomando um network e eu tô aqui. Eu falo, nossa, eu quero ir ali. Mas não conseguia. Eu travava. Alguma coisa te segurava. Travava. Você Vergonha, medo. Uhum. Vergonha e medo. O medo é a pior coisa. Mas medo do quê? Do julgamento. Uhum. Que os outros vão achar. Cara, só vai. E a partir do momento que você vai destravando aquilo ali, aí vai fluindo. Você vai tirando as pétalas que não te cabe mais e deixa as novas entrar. Uhum. Mas foi um processo? Foi. E esse Mas processo, consegui. como que foi, cara? O que você fez pra começar a dar esse primeiro passo, ir lá, falar um oi? Eu vi que tinha que partir de mim. Tinha que ser de mim. Mas você viu isso sozinho? Você teve algum tipo de ajuda? Você leu alguma coisa? Eu falo que assim, eu sempre tive uma conexão muito boa com Deus, sabe? E isso aí a minha avó já me trazia lá de trás. Ela era da congregação e ela sempre orava em línguas e tal. E eu falo que a gente é escolhida. Às vezes tem uma pessoa, você tem que conversar com uma pessoa, não é eu que tenho que conversar com a pessoa, é você. Você é escolhido para conversar com aquela pessoa. Uhum. E eu sentia isso já. E aí eu ia nos cultos, na igreja dela e tal. E eu gosto de música.
Que a música tem vibração. Seja música que fala de alguma coisa de mundão, tem a vibração. Se ouve uma música triste, você fica triste. Sim. Se ouve uma música alegre, você fica alegre. Contagiante. Se ouve uma música sobre vida, sobre amor, te traz aquele, te preenche. Você fala, é isso. E aí isso aí já vem lá de trás. Só que assim, eu sabia mais ou menos o que era o meu propósito, só que o que eu fiz? Fugi. Não, eu vou pra bagunça. Vou pra bagunça, filho, é melhor? Tá doido? Uai. Bora viver. Uai. Eu lembro que eu era do bonde da Oakley. Bonde da Oakley? Eu gostava muito de Oakley. E eu tinha um guarda-chuva da Oakley. Na época eu paguei 800 conto. Nossa! Um guarda-chuva só com símbolo, assim. E assim, era o momento que eu estava. Sabe? Eram as amizades ali e tal. E no fundo, tava vazio. Eu falei, não, eu sei que essa não é a minha essência. Beleza. Aí o esporte me salvou muito disso, só que ainda faltava algo dentro de mim pra me preencher. Que ainda eu não tava deixando ele entrar. 2023. Esse ano vai fazer 2 anos que eu vim pra Franca, que eu tava morando em Minas. Fui morar em Minas. Em qual cidade? Alpinópolis. Alpinópolis, na Ventania? Conheço Logo lá. ali. Logo ali. Fui sozinho. Tem um amigo meu que era daqui de Franca, mora em Furnas. Ele, vem pra cá, tal, vem tatuar aqui, que eu fui tatuador durante 6 anos. Que massa, não sabia. Comecei a desenhar em 2012. Eu trabalhei na Unifran. E aí eu lá em Minas, tal, aí eu tava em Franca, tipo, frustrado. Eu falei, não, eu preciso sair daqui. Eu precisava sair da minha casa, sabe? Pra mim ter uma experiência sozinha. Seja boa, seja ruim. Eu precisava sair. Se provar. Tipo assim, quem é você? Ainda eu não tava... Eu falei, ainda eu preciso me mergulhar dentro de mim. Peguei e saí. Minha mãe, não, que não sei o quê. Por quê? Não quer sair da asa. E a gente tem que deixar ir. Tem que deixar. Senão não cresce. Aí chega lá na frente, que é fulano. Não. É você primeiramente. Peguei e fui. Fui morar sozinho. Aí tatuando. E por que Alpinópolis, cara? Por causa desse amigo meu. Ele morava em Furnas. Ele já morava lá perto. Aí ele passou um tempo em Alpinópolis e foi pra Furnas. E aí eu peguei e fui, fiz amizade com o pessoal e fiquei. Fiquei lá quase 2 anos. E tinha outro tatuador lá ou você era o único da cidade? 3. Era bem... E eu baixinho, né? Falou, destaque total. Agora, filho. Mitou. A galera olhava de longe, aquele ali é o Sidão tatuador. Que baixinho ele, bicho, cara, faz tatuagem. Ele manja, desenha e tal. Falei, agora. Só que mineiro é muito assim também, né? Curioso. Não, você é filho de quem? Nossa, eu falei, nossa, mas, né? Normal, E aí, beleza, fui pra Minas, fiquei lá um tempo tatuando. Só que aí lá eu tava, tipo, trampando muito. Trabalhava de manhã, meio que de tarde e de noite. Tava meio que, tipo, um plantão, assim, parecendo um enfermeiro. E aí tava bebendo. Porque era um ambiente que eu já tava me envolvendo. Porque eu tava longe de família e longe de amigo. E sem uma estrutura, sem uma base. Que é Deus, sem uma fé. Eu tava o quê? Tava só querendo... Mundo. E aí, tava comendo mal, me alimentando mal, bebendo. Aí eu falei, eu não sou essa pessoa. Mas tava bom, tava gostosinho. E aí começou o frio. Lá, tipo, essa época, maio, Fria junho. pra caramba. E aí começou o frio, comecei a sentir uma dor muito forte no meu ciático. Só à noite. À noite o bicho pegava. Eu falo que à noite as coisas, tudo acontece, né? E aí comecei a sentir essa dor, minha mãe, vem embora. Eu falei, não, vou ficar aqui, gente, é teimoso, orgulhoso, não aceita ajuda. Eu dou conta. Até que momento que você dá conta? Aí peguei e fiquei, e aí um belo dia eu chorava muito à noite, chorava. Falei, eu preciso ir embora. Se eu não for, é teimosia. Só que ainda eu não fui. E aí uma amiga minha, uma cliente minha, ela fez a primeira tatuagem comigo, ela é professora, ela não tinha, ela fez um negócio de matemática e aqui ela escreveu Jesus. E beleza, a gente virou muito amigo, que ela é irmã desse amigo meu de lá. E aí ela viu que eu tava começando a ficar ruim, a travar, falou, vamos na igreja?
Falei, onde eu vou? Né? Aquela coisa. E eu falo que Deus usa as pessoas pra chegar até a gente. Às vezes não é da nossa casa, tem que ser de fora. Porque às vezes da nossa casa a gente não ouve, sempre de fora. Falei, onde eu vou? E o bicho pegando. Eu falei, eu vou, eu preciso ir. E era tipo, era um quarteirão mais ou menos pra mim chegar. Eu demorei uns 40 minutos pra chegar a pé. Porque doía muito, o ciático inflamou. Por que que inflamou? Por conta desse excesso de exercício que eu fiz. Eu fazia muito, não descansava, não dormia. E também, querendo ou não, por mais que ainda eu tinha me aceitado, ainda eu tava correndo. De quem? De mim. Tipo, quieta, velho. Tipo, a gente tá aqui conversando, vamos conversar. Pra que que eu vou gritar assim? Mano, é quietinho, velho. Pra quê, sabe? Porque, tipo, se você conversa... Calma, mano. O que tá acontecendo aí dentro? Vive o momento, né? Sabe? Aí, beleza. Aí, fui na igreja. E aí, demorei esses 40 minutos. A hora que eu cheguei na porta, Jesus falou assim, ó. Pra que você tava correndo? Eu sempre esperei. Aí é onde que eu senti a primeira vez o Espírito Santo na minha vida. Eu falei, era isso que eu precisava. Tipo assim, pra mim preencher e meio que pra mim, sabe, viver mesmo. Aí foi um outro processo. Aceitar aquele processo que eu tava passando. Que ele foi necessário. Que foi necessário. Mas por que no amor, não na dor? Não. Por que na dor, não no amor? Eu tive que passar pela dor. Porque tudo é um aprendizado. Aí, beleza, ainda fiquei uma semana lá, desse jeito. Aí eu falei, agora eu preciso ir embora. Preciso ir pra Minas me tratar. Peguei e vim Minas, pra Franca. não, pra Franca. Pra Franca. Cheguei em Franca na segunda, travei. Não andei, travei. Tipo, andador e cama. Nossa. Aí foi um outro processo. Aceitar aquilo ali e tal. Foi 3 meses em Franca. Tipo, só deitado, só cama. Perdi 8 quilos. Nossa. E aí Deus veio falar comigo. Pera aí, senta aqui, vamos conversar. Aí peguei, Valeu, irmão. fui entendendo aquele processo ali e tal. E aí eu falei, não, pai, realmente eu tava correndo. E o amor dele é puro. Independente da circunstância, do que a gente faz, ele sempre tá ali com a gente. Eu não tô... Conversa com ele, velho. Ele vai te acolher, sabe, em todo momento. E aí, fiquei esses 3 meses aqui, tomando muita medicação, revanche, paco, morfina, até eu aceitar aquilo ali. Aí, a hora que eu aceitei, eu falei, não, agora é esperar. Não é na minha vontade, é na vontade dele. Porque, às vezes, tudo que a gente faz, tipo, eu tenho que fazer isso, não dá certo. Não dá certo. Agora, se você entregar pra ele, ele vai, às vezes, fazer um outro caminho e até te surpreende. Fala, nossa, que bom. Se eu tivesse ido ali, ia dar ruim, né? No caminho que você pensou que era o certo. Né? Sim. E aí, beleza. Aí eu tive uma renúncia ali, daquilo ali. E aí comecei uma vez, um dia antes, eu dormi. Tava sem medicação e tal. E aí eu dormi, eu tive um sonho. Eu tava na porta de uma casa, assim, tinha um casal, e eu tava de andador até, né, andando. Aí ele falou, entra aqui. Eu falei, vou lhe pegar meu andador, já volto. Ele falou, não precisa pegar o andador não, que você não vai precisar. Eu falei, beleza. O sonho acabou. No outro dia eu comecei a fisioterapia. Pilates, perdão. Fiz a fisioterapia, mas esse momento foi no Pilates. A moça falou, isso aí você não precisa disso aí não, filho. Tira isso aí, desapega, porque a gente apega. Nossa, eu preciso segurar. Não, espirrar, eu não podia espirrar mais de jeito nenhum. Eu tinha que segurar, porque por eu estar sem musculatura, eu meio que caía, né? E aí, beleza, aceitei aquele processo, aí já fui me levantando, erguendo e tal, e fui já me alimentando melhor e tal. O que eu fiz? Melhorei. Vai ficar aqui? Não, vou voltar pra Minas. Não, que você não vai voltar, não. Falei, vou, ainda eu tenho um propósito lá. Peguei, voltei e fiquei 2 meses. 2 meses sem vir pra Franca. Aí eu voltei pra Minas bem, só que assim, já me cautelando em tudo, né? E aí ainda tava indo na igreja lá e tal. E aí um belo dia eu falei, eu vou no aniversário da minha mãe.
Deu esses 2 meses. Ninguém sabia, só meu tio. Peguei, cheguei. Aí eles abriu o portão de surpresa. Eles abriu o portão assim, nossa, sai ali. Deu aquela felicidade e tal. E aí no domingo elas iam na igreja também com meu tio, né? E era a primeira vez que elas iam lá. Aí eu peguei e falei, eu vou. Aí a hora que eu pisei lá dentro da casa, Jesus falou assim, volta. Volta pra sua origem, volta pra sua cidade. Que a sua missão agora é aqui. Eu falei, tô pronto. E a hora que eu falei isso aí, eu falei, é agora. Aí vamos Preparar pra voltar. É. Aí voltei e tal, e já vai pra 2 anos que eu voltei. E tô aqui firme, graças a Deus. Que massa, cara. E nessa sua volta pra Franca, você veio, você trabalha como tatuador aqui também? trabalhava. Eu vi que o meu propósito é outro. Ali eu fiz uma história, né? Foi muito bom, mas eu me desgastava muito. E, tipo, é um serviço que você fica parado ali. Uhum. Eu podia ir muito além, ir até as pessoas, sabe? Através do quê? Do meu estado presente e através da minha história também. E eu gosto disso, tipo, de movimentar. Tá ali. Gosto de tatuar, gosto de desenho, gosto, mas aquilo ali foi um momento, já foi, sabe? Foi um ciclo. Agora dizer. você tá vivendo, se permitindo viver outro ciclo. Sim. Igual, esporte eu sempre gostei, né? Por mais que eu tô um pouco ausente, mas eu sempre gostei. Tô recentemente trabalhando com tráfego pago, que eu falo que é o quê? Conexão com pessoas. Hoje em dia tudo é internet, tecnologia. E se a gente não aprender, a gente vai ficar para trás. E aí eu falo, cara, é isso, eu conheço muita gente e é isso, eu sei que minha missão é essa. E você dá consultoria nessa área? Você tem contas de clientes que você atende, que você Não, ajuda? tem 1 mês que eu tô tá atuando. começando. Eu tô caminhando. Tá estreando aqui no Endcast, tá então. tudo muito, muito recente. Que massa. Até semana passada eu tava... Semana retrasada. Que eu tava com gesso, né? Gesso? O que você arrumou que você tava com gesso? No domingo de carnaval, nós em família foi pra cachoeira. Ali no Esmeril. Aí eu ia pular de jump, né? De 75 metros. Nossa. Você pula assim e... Fica pendurado. Mas assim, tem seguro, tem tudo. E eu já tava com a adrenalina lá em cima. Tava eu, minha mãe, meu tio, todo mundo, a família inteira. E só você que ia saltar? Só eu que ia saltar, porque eles é tudo medroso, né? Que não... Deixa eu. E aí a gente lá embaixo e tal. E aí, vamos subir lá pra recepção, que eu vou pagar, pra mim subir lá e depois descer. E aí, depois do que eu fui subir, tipo, eu cheguei lá onde que tava todo mundo, no camp, meu priminho tava comigo, de 10 anos, ele olhou uma árvore e nossa, olha lá, que as crianças pulando, né? Tipo, tinha a árvore, uma corda e um bambu pra segurar, tipo uma tirolesa. Segurar e cair. Se você for, eu vou. Tem até vídeo. Acho que é menino. Tá podendo? Acho que tem 10 anos. Tem 10 anos não, filho. E aí, vou te mostrar. Peguei e fui. E todo mundo, uma plateia. Vai, você consegue. E ali eu comecei a rir, querendo ou não, meio que perdi as forças. Apertando o... Tá rodando já. Tem um áudio aí. Tá. Nossa, cara. Foi... E você machucou o quê? O braço? Quebrou o braço? Quebrei meu pulso. Nossa. Pelo tom podia ter sido muito pior. Porque você bateu a cabeça na beirada do bati. barranco, né? Mas depois manda esse vídeo pra gente mostrar pra galera, pode? Não, a galera até falou, pegadinha. Eu falei, pegadinha, né? Vai, agora é pegadinha. Tem que mandar lá pro vídeo cacetado. Nossa, filho. E aí, tipo, meio que acabou o rolê de todo mundo. Só que assim, né, a gente tinha divertido muito ali, né? E acabou que o jump você não fez, o salto que seria... Na hora que eu caí ali, eu fiz assim, meu pulso já tinha um galo aqui assim. Aí eu levantei rindo, ainda tomei uma ducha. Eu falei, não, agora vamos pro hospital. E todo mundo, nossa, eu falei, calma, tá tudo bem.
Né? Quer ser forte, né? Quer ser o brutão. O herói. Vai. Nós lá em Altinópolis, nós veio... Acho que nós gastou 1 hora, mais ou menos, pra vir. Aí eu sentado no carro assim, aí pulsando assim. Aí começou a vir um psicológico. Tipo, cara, o que você arrumou? Pra que você foi pular? Por que você foi pular, fi? Você podia ter ficado de cama. Tipo, te bate a cabeça, as costas, tudo. Uhum. Se bate o cóccix ali, a coluna, já era. Eu falo que, tipo, foi um tombinho bobo, mas... Não, bobo nada, pô. Tá doido. A altura daquela ali, qualquer um Ah, machuca. tinha mais ou menos isso aqui, assim. Uhum. E ainda bateu no barranco, né? Realmente Não, foi um se negócio... tivesse uma pedra ali, alguma coisa, né? Rolezinho perigoso. Isso aí foi pra mim, tipo, ó... Desacelera, fica, né? E aí é onde que eu tive uma outra reflexão, tipo, cara, pra que correr? Vai de boa. Ah, não era pra você pular no grandão. Eu falei, não tem nada a ver. Aí eu falei, não, vou ficar quietinho. Mas você vai voltar lá? Eu falei, vou. Pra saltar eu no quero outro ainda ainda. pular no outro. Mas aí com todo equipamento, né? Com toda... E aí o amigo meu ficou Cautela. mal preocupado. Ele, não te vi lá, tal. Eu falei, mano, sofri um acidente, tal. A menina me falou, e aí como é que tá, tal. Peguei, coloquei um gesso, fiquei 1 mês de gesso. Nossa. E quando eu era novinho, eu falava, nossa, gesso, né? Queria ter Escreveu o nome. experiência. Aí, ó, paguei pra ver. Nunca Depois de mais. adulto. Trem que coça e não. É, E aí tirei desconfortável, semana retrasada. Aí eu nesse processo do tráfego, de aprendendo, a mentoria, tudo, que tem um suporte, né, todos os dias. E tudo muito confuso, tudo muito novo, né? E eu queria aprender tudo de uma vez. Não é assim, é devagar. Só que o bom é que eu não sei nada. E quando você não sabe nada e você quer aprender, você aprende realmente do zero. Porque às vezes se você sabe alguma coisa, aí você aprende aquilo e diz, isso aqui eu sei. E não vou adaptar, não vou melhorar. Né? E não é assim. É bom você pegar do zero, porque você aprende tudo. Do jeito que tem que aprender, do jeito certo. Que tem que aprender. Aí um belo dia, eu meio que desse jeito, meio frustradão e tal. Tipo, nossa, será que é isso mesmo? Porque eu sempre, igual da escola, eu não terminei. E tudo que eu começava, começo e não termino. Começo e não termino. Falei, mas o que é isso? Aí eu peguei, tô com o tráfego, eu falei, não vai ser desse jeito. Vou concluir. Vou concluir, por mais que ainda eu tava bem confuso ali e tal. E aí um dia, nesse dia, foi numa quarta, na quinta eu fui tirar o gesso. Na quarta-feira eu peguei, deitei e fui fazer uma oração. Falei, Deus, me dá um discernimento, me dá uma direção. Se realmente é isso, eu quero isso pra mim. Que eu quero não só ter a minha estrutura, mas também ajudar as pessoas. Com tudo. Com minha história, com tudo, até eu chegar aqui, né? Me dá uma direção. Envia uma pessoa, alguma coisa. Eu quero uma resposta. Fui dormir. No outro dia acordei cedo, 7 horas, pra tirar o gesso. Aí a gente doou um fogão lá em casa, né? Que a gente tinha comprado um outro. E aí 2 tios meus foi lá buscar. Aí viu minha motinha, nossa, que motinha da hora, hein? Não sei o que, aquela coisa toda. Aí nós conversando e tal, eu nem toquei no assunto. Do nada. Ele pegou e falou assim, que o fulano tá trabalhando com tráfego. Tá cheio de cliente que não sei o que, Falei, é isso. Já tive a resposta. Tipo, Precisava agora de um reforço, e aquele reforço foi o que você precisava. E aí é onde que ele mandou a pessoa. Falei, não. Então, voltando um pouquinho no tempo aqui, você atribui essa sua mudança de comportamento, essa sua coragem de sair de onde você estava para falar um oi, se enturmar com a galera que estava fazendo network, enfim, você atribui isso, no final das contas, a Deus. Você acha que foi essa conexão com Deus? Sim, comigo primeiramente, de autoaceitação, e depois ele. Porque ele sempre esteve ali comigo. Só que eu não estava comigo mesmo. E aí não tinha como outra pessoa chegar. E aí a hora que eu falei, não, agora eu tô comigo. Mas ainda falta algo pra mim, pra preencher. Aí Completou. Mudou. Aí completou. Perfeito, cara. Quando a gente estava trocando ideias, né, sobre a sua vinda aqui, alinhando data e tudo mais, na ocasião que eu te perguntei o nome dos seus pais e tudo mais, você comentou comigo da ausência que você teve do teu pai, né? Sim.
De certa forma, você acha que essa ausência dele contribuiu para esse momento de não aceitação, esse momento que você não queria se enxergar, enfim? Pode ser que sim. Eu, às vezes, vagamente, eu não tenho uma recordação, mas pode ser que sim. Porque o pai, ele é presente. Tipo, ó, você consegue. Ó, você vai ser isso. E assim, não que, beleza, eu não tive ele, mas a mãe também acaba sendo os dois, pai e mãe ali, né? Até eu me tenho uma recordação que por a gente não ter contato, né? Ele, naquela época, ele não era van escolar, era ônibus, né? E aí a gente tava eu estudei no Miranda. Nossa, perto da minha casa. Nossa, aquela escola é muito grande, é muito bonita. É. E aí a gente tava num passeio lá na Expo Agro. E aí a gente indo embora, tá os coleguinhas tudo, e tava os ônibus. E ele era moreno, bigodudo, assim, parecia uma taturana, gigante, assim. Aí eu vindo assim, acho que eu tinha meus 7, 8 anos, nem isso. Eu vindo assim, sentido a Expo Agro, assim, ui, sim. Falei, mas acho que eu conheço aquele cara ali. Peguei, parei na porta do ônibus. Do que eu parei, eu olhei assim, era ele. E você reconheceu que era o teu pai? Reconheci. Aí eu olhei assim e segui. Bicho, eu entrei dentro do ônibus chorando. Eu era molecão de tudo. Aí eu peguei e falei pra professora, né? Falei, vai lá, pergunta se ele é o José Eduardo Frutuoso. Era. Era o próprio. Aí eu chorei e tal. Eu era muito novinho ainda, né? Aí depois de um tempo ali, tipo, na minha adolescência, aí eu falei, não, é isso. E nesse dia você nem teve contato, não falou nada, nem... Não, foi só tipo meio que aquele choque, aquela coisa e tal. Falei, tá tudo bem. É o momento dele e eu tenho que seguir o meu, né? Era o que ele acreditava, talvez, que a ausência dele era o melhor que ele poderia oferecer, né? E tá tudo bem, né? Passou, né? Passou. A Uda, minha irmã, também não é presente, porque é outro pai, né? Ela também sofreu muito com isso e tal. Mas cada um processo e é o quê? Você fala, não, eu não posso ficar alimentando isso aqui. Até quando? Porque as oportunidades vêm, mas você fala, não, eu tenho isso aqui, eu tenho uma ferida. Não, vai se curar. E quem que cura? Deus. É Deus, é o único que vai te transformar ali por inteiro. E aí a hora que ele transforma, você fala, não, agora eu tô com você. Agora pode vir o que for. Porque aquilo ali já foi. Às vezes é uma lembrancinha, mas tá tudo bem. Você não fica aquela, tá matutando. Tá tudo bem. E depois disso, ele ainda é vivo ou não? Faleceu tem uns, acho que uns 5 anos mais ou menos. E você recebeu a notícia só, mas mesmo assim não Recebi a notícia, fui lá. Foi lá? Fui lá, normal. Tem algumas irmãs, tem contato com algumas irmãs, irmão meu também. E tudo bem. Foi mais ele mesmo que não foi ausente. Foi ausente, né? E tranquilo. E vida que segue, né? É. Cara, e você fala sempre em ajudar as pessoas, né? Em mostrar a sua história para outras pessoas, para incentivar outras pessoas. Você tem uma clareza, assim, de porquê desse propósito de fazer algo pelas pessoas? Eu vejo que pode, tipo, pelo eu ser assim, ser diferente, eu posso também contribuir na vida da pessoa de alguma forma, de algum gesto. Ou não falar, em compartilhar alguma coisa, ou estar com a pessoa, sabe? E no fundo, a pessoa fala, nossa, eu precisava disso, nossa, que gostoso, sabe? É simples. E mostrar, né, que é possível, né? É possível você passar por dificuldades e ainda assim ser uma pessoa positiva. Até nesse processo que eu tava de aceitação, tal, eu passei um processo de depressão durante 6 anos. Caramba, porque foi tempo. tudo ali, o excesso, tudo excesso. E o seu interior? Eu não tava buscando, tava vazio. E eu falei, não, vamos... Aí é onde que eu fui o quê? Mudar os ambientes. Não adianta você querer se curar, sendo que você tá num ambiente que tá contaminando. Não adianta. Aí é difícil, é muito difícil. Você contou com a ajuda de terapia também? Não. Não? Terapia não. Eu participei de algumas vivências com a ayahuasca. Não sei se você já ouviu falar. Já ouvi falar. Frequentei durante 6 anos. Tipo, cheguei até a frequentar muito. Chegou um momento que, tipo assim, eu já tava num nível de espiritualidade muito
elevado, já sabia qual que era o meu propósito, o que que eu tinha que fazer? Só caminhar. Ali é uma escola. Aqui é onde que a gente coloca a realidade. Aí chegou um momento que eu tava indo muito, eu falei, opa, peraí. Aí já começou a ficar em excesso, aí já não fica legal. Aí é onde que eu afastei. Foi difícil? Foi muito difícil. Porque, eu preciso. Você não precisa. Você só precisa de Deus na sua vida. Mais nada. Substância, nada, nada, nada. Ele te completa. Eu falo que hoje a minha sede, a minha fome é Ele. Sempre. Até mais cedo eu publiquei no Store desse momento que eu tava hoje, de desafio, tal. E aí eram umas 5 horas, eu peguei e falei, eu vou me preparar aqui, né? Porque mais tarde eu vou lá pro podcast e tal. Porque a gente tem que se preparar. Sim. Não é só eu chegar aqui, vamos... Não, ainda eu tô lá em casa ainda. Não tô aqui. E aí, menino, que coisa mais boa. Foi muito bom, porque foi leve, sabe? Foi o que eu precisava. Tipo, você não tá sozinho, pode ir. E aí, coloquei uns louvor lá do Drop, que eu gosto muito. E aí, aquele momento, eu já comecei a sentir a presença dele. Aí, eu comecei a chorar. E eu tô ainda trabalhando o meu desenvolvimento pra gravar. Eu sou muito um pouco. Não muito ainda, mas já venho destravando. Porque é tudo muito novo. Se gravar, né? Se ouvir depois. Se ouvir. É difícil, né, cara? Até esses dias eu fiz esse teste, eu vi que deu certo. Primeiro sábado do mês, a gente reúne lá no Poli, que a gente faz uma oração. Pra cidade, pra nossas famílias, pro mês. Que legal, pra tudo. cara. E aí Quem que é esse grupo? É a igreja? O grupo da igreja? A gente é ali da casa de oração, só que assim, o convite é aberto. Pra todos. E aí é pra todos os homens. Por que todos os homens? Os homens de honra. Os homens da casa, sabe? O pai, o filho. Que massa isso, cara. Até vai ser dia 3, né? 3/5, que vai cair no sábado que vem. Aí eu falei, eu preciso fazer um vídeo. Eu vou fazer. Peguei e fui lá no Poli. Gravei 10 vídeos, André. Que... Os 10 não deu certo. Gaguejei. Fiquei nervoso. Repeti. Enrolei. Porque eu tava fazendo a mesma coisa. Eu tava errando em todos. Falei, peraí. Peguei o celular, coloquei assim. O primeiro que eu gravei deu certo. Falei, viu? Fez de um jeito diferente, se permitiu. É você mudar aquilo. Me permitir, né? E deu tudo certo. Que massa, cara. E vai, assim, tá acontecendo, sabe? E eu falo que aí o desafio é maior ainda. Eu falo que sem Deus é nada e com Deus é tudo. Então vamos ter tudo, porque nada o bicho já tá pegando. Né? E o seu propósito com esses vídeos é você também, através desses vídeos, contribuir com outras pessoas, você divulgar o trabalho que você está se preparando para fazer. Divulgar o meu trabalho e passar uma mensagem. Que todo mundo é capaz. Eu achava que eu não era capaz de fazer atividade, de gravar vídeo, e tô fazendo. Até você se permitir a fazer aquilo ali. Tudo que é novo, que é desconhecido, você fala, nossa, mas e aí? É desconfortável? É muito desconfortável. Mas a partir do momento que você se permite, você fala, era isso. A sensação Porque você sai da sua zona de conforto e vai pro novo ali, porque tá te esperando. E a sensação depois de recompensa é muito legal, né, cara? Assim, você falou, pô, consegui. E por mais que seja uma pessoa que vê isso e conseguir também, é uma coisa que é uma vitória, né, que você vai ter. Até esse terminou tem um mês, discipulado. Discipulado a gente reúne, tem para mulheres e tem para homens. Aí é só homens e só mulheres, tipo 6 pessoas, 6 homens e 6 mulheres. E aí faz na casa de algum, sempre na casa de cada um ali, uma vez por semana. O discipulado que a gente faz é um estudo bíblico que a gente vai fazer ali, sabe? Mas como assim? A gente precisa falar. Ainda mais no momento que a gente tá vivendo hoje, todo mundo tá gritando, sabe? Pedindo socorro, pedindo ajuda. E a palavra salva, a palavra cura, sabe? E aí, às vezes você tem uma coisa íntima sua lá no fundo, que através do discipulado, daquela unção que vai acontecendo, daquele movimento, você fala, nossa, eu preciso falar isso. E o que acontece ali, fica ali, sabe? E eu terminei, foi 4 encontros,
Aí você pode ser discipulador, só que ainda eu senti que eu não tô preparado. Ainda eu vou fazer outro pra mim conseguir ser um discipulador. Tipo assim, André, vamos fazer um discipulado? Vamos chamar 5 pessoas. E aí a gente conta ali uma história, sabe? E isso me fortalece muito a ser quem eu sou. E tem um discipulador que conduz essas conversas, esses Isso, tem um encontros. discipulador, tipo assim, tem o pai, discipulador e os filhos, que tá aprendendo. Eu posso ser o discipulador? Posso, mas eu tô preparado? Não tô. Você tem que sentir isso em você primeiro. Exatamente. Igual, eu tô num cargo. Você vai falar, Sidão, você vai fazer isso? Eu tô preparado pra fazer aquilo ali? Eu dirijo uma bis. Aí você fala, Sidão, eu tenho uma 1.100. Vamos dar um rolê? Eu não tô preparado. Você tem que estar preparado. Sim. Às vezes a gente pede tanta coisa, mas você tá preparado pra aquilo Senão ali? você pode se colocar numa situação de risco e colocar outras pessoas também. Ou então você se frustra. Uhum. Nossa, mas você tava preparado? Não tava. E aí eu falo que o estudo bíblico é tudo isso. Ele te prepara, sabe? Deus te prepara, ele te molda. É igual um copo cheio. O copo tá cheio, a chance... Buguei. Eu vou dar uma outra... Fica tranquilo. Programa ao vivo tem dessas coisas, irmão. E Eu nem vou ao dar vivo é gravado. uma outra circunstância. Você tá buscando. Igual aqui, ó. Tá raso, não tá? Aham. A chance de eu sair é muito fácil. Eu vou sair, vou falar, depois eu vou lá de novo. Só que quando tá cheio, a chance de você recair é muito menor. Porque você já tá cheio, você tá transbordando. E aí as coisas, os convites que vinham ali, você não vai falar, não, filho, isso aqui não é meu. E é o que eu venho Entendi. buscando. Entendi. Sabe? Sempre me preencher mais com coisas boas, com network, sabe? Com um diálogo assim, ó. Presente, vamos conversar. Ah, eu tô triste. Vamos conversar, mano. Quer chorar, André? Chora. Ah, mas eu não... Consegue. A gente não é... Não, Não é a uma gente é pedra, fraco, mano. A gente é fraco. Sidão, a sua história realmente é uma história inspiradora, assim, né? Você consegue, através da maneira como você é e da maneira como você fala, você consegue cativar, né? Você consegue prender a atenção das pessoas, né? Então, assim, o meu desejo é que você continue levando esse seu jeito de ser, buscando contribuir com a vida das pessoas, né? Da maneira como você se propôs. E eu desejo muito sucesso também na carreira que você escolheu aí, estudar e seguir agora, né? Nessa área de tráfego pago e marketing digital, né? Desejo muito sucesso nessa carreira aí pra Mas você. que é muito novo, mas é o momento. É isso aí. Tipo, é a era, né? Aproveitar o momento e aproveitar também para fazer algo bom com isso, né? Sim. Então não para de gravar vídeo, não para de contar essas experiências nas redes sociais também, porque isso pode contribuir muito com muita gente. A gente salva muita, só dando mais um, você às vezes colocar Não, fica à vontade, o tempo é nosso aqui, fica à vontade. No momento ali, tipo, igual, toda quarta e domingo tem culto. E já aconteceu muitos convites, tipo assim, Sidão, o que você tá fazendo? O que eu falava? Hoje eu tenho um compromisso. Eu não falava que eu ia no culto. Eu não falava que eu ia na casa de oração. Eu não falava que eu ia orar. Eu tinha um compromisso. Por que eu falava isso? Porque eu tinha vergonha de falar de Deus. Mas a gente não tem vergonha de falar de outras coisas. Mas de Deus a gente tem. E aí isso aí tava... Eu falei, e aí? Eu não tenho... Eu vi que eu tava tendo vergonha. Eu falei, não, eu não posso ter vergonha. Porque às vezes... Até um amigo meu tinha me chamado numa quarta. Aí eu falei que eu tinha compromisso. Aí eu falei, eu não tenho compromisso. Eu tenho compromisso. Tenho compromisso com Deus ali. Mas eu vou mudar essa chave. E aí no dia que eu mudei, que no mesmo dia ele me chamou e falou, eu quero ir. Olha só, cara. Porque eu falei que eu tinha um compromisso. Então não vou interferir. Mas aí eu falei que eu ia na casa, na igreja, e falou, eu quero ir. Até uma outra pessoa, uma amiga minha. Era 7h30 da noite, a gente conversando e tal, no WhatsApp. Eu falei, eu vou tomar banho, tô indo na igreja e tal. Ela pegou e me ligou. Ela falou, que dia que é? Eu falei, é hoje, de quarta e de domingo. Falou, eu vou. E assim, ela já tava vendo umas postagens minhas, já tava gostando e tal. Ela falou, eu vou. Eu falei, nossa, mas como assim, né? Ela pegou e foi. E tipo assim, transformou. E tá firme até hoje. Que legal, cara. Ela é enfermeira, sabe? Tá mudando a vida dela. Tá mudando. E aí é aquela coisa, a gente tem que... É um desafio. A gente sair da carne
e pro espírito. Porque a gente é muito carnal. Uhum. É, tipo, desejo, tudo. Não, em tudo. Seja bebida, tudo. A gente é mais espírito do que carne. Quando você começa a ser mais espírito, aquilo ali que carnal que você fala, isso aqui não me serve. Às vezes Não até preciso não tanto. preciso. Direto a gente faz jejum. E aí, jejum, eu entendia, jejum intermitente, né? Aquela coisa Focado toda. no corpo, focado no Assim, resultado. é um pouco do corpo, nesse negócio de resultado também, só que é muito mais que isso. Tipo, você vai tirar uma coisa que você gosta muito e você vai santificar o seu espírito. Um dia a gente fez um jejum de 24 horas, fez 2. Numa quarta a gente fez um de 24 horas, só com água. Foi um desafio tremendo e você não podia sair de casa. Tipo, dentro de casa, porque é você consigo mesmo. Tipo, colocava louvor e tal, bebi água e só. Celular, nada. Nem celular? Por quê? Pra você desligar de tudo. Sabe? Você tem é igual quando você vai pro meio do mato. Você vai pro meio do mato é o quê? Você desligar da cidade e ter conexão com a natureza e com você. Aí a gente fez isso, foi um desafio. Foi muito bom. E aí na outra a gente fez sem nada. Sem Nem beber água? água, sem nada. O desafio foi muito grande. Mas foi lindo. Teve um momento ali que eu falei, pronto, não vou dar conta. Vou surtar. Só que não, velho, calma. E aí, o que eu fiz? Dormi. Porque o descanso, ele também né? E aí eu descansei e tal, acordei, tipo, água, contato com água, nada. Era só, tipo, louvor ali e oração. Às vezes a gente conversava, tava eu, minha mãe e minha irmã. Foi um desafio pra nós 3, mas foi muito bom, sabe? E aí eu lembro que nas outras quartas eu tava fazendo jejum também de 12 horas, já não era de 24. Eu tava trabalhando numa empresa de confecção. E aí, tipo, por ser no computador e tal, com pessoas, o desafio é grande, porque você tem que ter atenção. Aí eu falei, eu vou fazer, eu vou conseguir. Aí eu peguei e fiz, aí eu lembro que aí eu fui embora, eu não tinha ido de moto, eu tinha ido a pé, era ali perto da Avenida Brasil, eu moro perto da Unesp. Eu peguei e saí da Avenida Brasil, fui até lá em casa, minha prima. Você vai passar mal, que não sei o que. Eu falei, tá tudo bem, eu te juro. Parecia que eu tava aéreo. Eu tava, tipo, sabe? Flutuando. Falando, é isso. Isso que é a verdadeira essência, sabe? Do espírito ali, de nós, né? Eu falei, é isso que eu quero, sabe? Isso que eu quero buscar, por mais que tenha essa tentação, tem. Mas você falou, peraí, pra onde que isso aqui vai me levar? Tem um porquê, tem algo maior por trás de tudo isso. Né? Muito. Sidão, e já que nós passamos, né, por um pouco da sua história e você contou um pouco mais sobre a maneira como você enxerga a vida, né? Conta pra nós também o que você considera que é felicidade. Eu falo que a felicidade tem dois modos. Você está feliz ou você é feliz. Tem diferença. Hoje eu tô feliz, então. Aí lógico que tem momento que a gente não tá feliz. Hoje, eu encaro a felicidade como um estado presente. Primeiramente, de quem eu sou, de quem eu me descobri, de quem eu aceitei. E o segundo, Deus ali comigo, eu falo, é isso. Eu não preciso de mais nada, porque Ele já vai te trazer a felicidade, o momento, essa troca. Porque isso aqui, tipo, é assim, ó. Daqui a pouco a gente Passageiro, já não tá aqui. né, cara? E é isso. Não, que eu tenho que fazer... Calma, velho, vamos conversar. E aí, aquela simples roda de conversa, sabe? Aquele simples momento alegra seu coração. Você fala assim, nossa, me fez tão bem, tô tão feliz com isso. Só que aí você tá feliz só naquele dia. Mas aí, pra você estar sempre, você vai ter que sempre buscar. E aí, aonde que vai ser uma rotina, né? Tipo, igual, eu vou tomar um café, vou fazer um exercício sozinho. Nossa, mas você sai sozinho? Por que não? Tá tudo bem. Se você não gosta dessa companhia, como que você vai ter outra companhia? Se você não tá feliz com você, como que você vai estar feliz com outra pessoa? Isso, não só num café, numa atividade, num relacionamento também. Aí eu falo, não, é isso. Se estiver bem consigo mesmo, tá tudo bem. Independente do ambiente.
Fantástico, cara, muito bom. Eu acredito e comungo também. Acho que Né? estar no momento presente é algo que faz a gente ficar feliz. Né? Porque as coisas tá tudo muito acelerado, o tempo tá assim, ó, voando. E também essa visão sua que não. Esse negócio de ser feliz o tempo todo também é utopia, né? A gente tem que se permitir ter dias difíceis, tem que se permitir um dia de jejum, tem que se permitir. E os né? dias difíceis, o que é um dia difícil pra você? Às vezes aquela situação que você tá passando, se você focar só naquilo ali, nossa, você vai mergulhar naquilo ali, você vai falar, pronto, Só acabou. vai enxergar problema, né? Só que aí você tem que falar, ó, eu tô com isso aqui, então eu vou mudar essa situação. Por mais difícil que seja, eu vou mudar. Aí a hora que você muda o rumo, muda seu trajeto. Aí você Perfeito. fala, pronto. Já não torna difícil mais. Perfeito. E se você tivesse a oportunidade de te convidar agora para fazer uma viagem, mas uma viagem diferente, uma viagem no tempo. Se você tivesse a oportunidade... Essa eu não te preparei antes. O Sidão de hoje, né? O Wilker, enfim. O Sidão de 2025, né? Um cara que já teve toda essa vivência, né? De experimentar, viver intensamente as coisas do mundo e beber muito, comer mal, e que descobriu que não é por aí, né? Um cara que conseguiu enxergar a presença de Deus na própria vida, que conseguiu se aceitar da maneira que você é, da maneira que Deus permitiu que você viesse ao mundo. É um cara que tem a experiência de que o esporte melhorou e muito, salva vidas, né? Muito. Salvou a sua. O Sidão que teve a experiência de ser tatuador e que agora está fazendo uma transição de carreira, experimentando aprender algo novo para contribuir ainda mais com mais pessoas. Sim. O Sidão, enfim, Sidão de 2025, tendo a oportunidade de revisitar o Sidão criança, talvez lá no Mirandão, não sei, um momento da sua vida aí que faça sentido você voltar lá e olhar para o Sidão criança, né? E podendo ter a oportunidade de falar alguma coisa, dar um conselho para o Sidão criança. Que conselho que seria esse? O Sidão criança sempre acreditou no potencial dele. Desde lá de como se diz, desde o ventre, né? Só que por mais que eu trilhei vários caminhos, eu sabia que o meu era um só. Às vezes, cedo ou tarde, eu ia chegar onde que eu estou chegando hoje, ainda onde tem muita coisa, né, para acontecer. Foi um desafio, né, muito grande, mas uma coisa eu não desisti. De quem? De mim. Eu tentei, fui fotógrafo, já andei de slackline, já fiz de tudo, só não sei nadar. Ainda. Mas acho que se eu sabia nadar, aí pronto. Aí vai querer fazer de tudo. Por que não? Sabe, eu fiz de tudo um pouco, sabe? E o Sidão lá de novinho, ele é o que ele é hoje. Só que por muito tempo ele brecou, ele se travou, ele se fechou. Não conversava, ficava em silêncio. E eu falo que a gente não pode se silenciar, a gente tem que conversar. Eu não tô legal. Conversa. Mas eu tô sozinho. Você não tá sozinho. Conversa com Deus. Conversa com um amigo. Não se silencia. Porque o silêncio vai te trazer muita coisa. Pensamentos, sentimentos. A gente não é pra ficar em silêncio. A gente é pra conversar. A gente tem ouvido. Tem que saber o que ouve, né? E eu tenho muito orgulho do que eu tô me tornando nesse ano de 25. E eu sei que tem muita coisa para acontecer diante de cada momento e de cada... Como é que fala? Desafio. Desafio não, preparado. Cada momento é uma preparação. Pra estar onde daqui 6 meses. Sim. E assim vai. É de pouquinho em pouquinho, é 1%. 1% que você faz por dia, no final do ano, 365. Não é 100%. É muito maior. Mas tem dia que você não tá bem. E tá tudo bem. Então o conselho pro Sidão criança é conversa, não fica... Se expressar. Sabe, se expressar. Não fica... Porque quando você não se expressa, você trava. Você fica assim, você fica assim. Aí você vai ficando assim. E aí só vai... Até o físico vai mudando, né, cara? Certo, você vai atrofiando. Quando eu tinha vergonha de conversar, porque...
eu acredito que esse lance de eu não conversar veio um pouco da família ali, tipo, ó, você é isso, eu sou grande, todo mundo é gigante. Uhum. Não, tipo, Minimizar. minimizar. Não, tem que ser, você quer conversar, conversa bem, sabe? Você quer estar ali, esteja presente. Uhum. E mas durante um tempo eu me fechei, porque eu tava ouvindo as vozes, eu não tava ouvindo o meu coração. O meu coração sabia quem que eu era, lá de quando era novinho. Fantástico, cara. E o Sidão criança ouviu lá o conselho, muitos outros Sidão crianças Né? por aí também podem se beneficiar desse conselho Sim, e dialogar mais e participar mais, né? muito. Se abrir para o mundo. Muito bom poder te conhecer, poder conhecer a sua história. E espero que essa história chegue a muitas pessoas também que Sim. possam se inspirar em buscar essa palavra de Deus que mudou a sua vida, possam buscar o esporte, né, para melhorar também a parte física. Sim. E as portas do Endcast estão abertas sempre que você quiser. Obrigado. A gente está aqui para ser palco para suas histórias chegarem cada vez mais para mais que pessoas. venha ou próximos. E com certeza com um aprendizado maior ainda. E vamos ver se rola de repente a gente fazer um mais voltado para experiências engraçadas, né? Histórias cômicas, que eu acho que deve ter muitas, né? Você brincou na hora que você chegou a assistir um caos para subir aí na cadeira. É, igual aquela hora que eu falei alto, tipo assim, a gente tá aqui, aí tipo, a hora que você... Corta, né? Aquele clímax. É, tipo, nós não tá tenso, nós tá relaxado. Mas você fala, vixe, e te traz uma coisa. É isso aí. Sempre quando eu pego o Uber, eu entro no Uber e tipo, igual aqui eu não ponho o pé no chão, né? Uhum. E aí dentro do Uber eu falo, não vou sujar seu carpete não. Ixi, o cara já começa a rachar o bico. Filho. E aí nós já vira amigo ali. Massa demais. Nunca vi o cara, mas e aí? Conecta, Sabe? né? Conexão. Conecta. Você se permitir ser quem você é, conecta com as pessoas, né? Exatamente. Isso aí, Sidão. Obrigado pela abertura, pela disponibilidade, pelo tempo de vir aqui conversar comigo e com tantas pessoas que estão assistindo a gente também. Você quer aproveitar o momento para deixar algum recado para alguém, alguma dica aí para a galera? Posso? Vamos. Se você quiser falar nessa Breve. câmera aqui, ó, a galera tá te ouvindo ali. É Andcast, né? Isso, André. isso. Queria agradecer ao espaço aqui do Andcast, do nosso amigo André, por ter partilhado essa vivência, essa experiência, essa história, né, que tem muita coisa ainda para vir. Mas uma mensagem que eu sempre falo e quero deixar para vocês: nunca deixe de ser quem você é. Você sabe que no fundo tem aquela criança interior forte, guerreira, amorosa, carinhosa, alegre. Mas por conta de muitas situações, muitas distrações do nosso dia a dia, a gente não se permite a se mergulhar dentro da gente. Então se permita, tá? Se permita. Cada um de vocês é guerreiro, é guerreira. E Deus em primeiro lugar, que eu tenho certeza que vai transformar a vida de vocês. Show de bola, recado dado. Obrigado, viu? Galera, e para vocês que estão acompanhando esse papo, lembra de curtir, né? Se ajuda bastante, ajuda muito para que essa conversa também chegue para mais pessoas, né, Sidão? Então, Sim, comenta aqui embaixo o que você achou do papo, o que você gostaria de ter perguntado para o Sidão, que eu não perguntei, né? Vai ser uma oportunidade dele interagir com vocês aí também. Posso passar a sua rede social aqui para a galera te chamar? É @Sidão.eu_sou. @Sidão, CIDAO.eu_sou. Chama lá no Instagram, conta para ele o que vocês acharam desse papo aqui. E se você ainda não for inscrito no canal, porra, tá perdendo tempo, né, Sidão? Tem que se inscrever, né? Bora se inscrever. Tem muito conteúdo que eles entregam e é assim, ó, fino. Aí de sim. primeira. Então clica aqui embaixo, já curte, lembra de comentar e se inscrever no canal. Se você acompanhou nossa conversa pelo Spotify, aproveita, já segue aí no Spotify também e deixa 5 estrelinhas para você ajudar o algoritmo a entregar esse conteúdo para mais pessoas que também podem se beneficiar. A gente se vê lá no próximo episódio. Esse é o Endcast, o podcast da felicidade. Valeu!